Bom, acho que a gente poderia começar. Eu que gostaria muito de começar com Folha de Reis, que é um assunto que, cara, tudo em São Gonçalo está me interessando muito nessa minha descoberta da minha própria cidade. Mas antes disso, eu queria falar de uma coisa que é senso comum de todo mundo, né, da cidade, que é esse batismo, esse rótulo de cidade dormitório. Afinal de contas, cidade dormitório, como assim, cara? Foi o Soneca do Sete Anões que fundou a cidade? Por que isso, cara? Por que a gente trata a cidade como dormitório desde sempre? Alguém sabe me dizer? É porque nós estamos, assim, muito perto, a gente vivia no estado do Rio de Janeiro, do outro lado da ponte da Bahia, né, porque nem existia ponte ainda, era a cidade do Rio de Janeiro, o então estado da Guanabara. E a oferta de empregos na cidade, em São Gonçalo, era muito pouca. E com a proximidade com o Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da Guanabara, e com a cidade de Niterói, que era a capital do estado do Rio de Janeiro, fazia com que esse deslocamento para o trabalho fosse muito grande. Então, é um mito, né, que as pessoas chegavam na cidade só para dormir, né, aí dá a impressão que, tudo bem, né, a gente tinha empregos lá, né, então existia esse trânsito de pessoas que iam para Niterói. E pessoas que iam para a cidade do Rio de Janeiro só de barcas, tá, não tinha a ponte, porque era maior a oferta de trabalho. Mas é um grande mito, porque aqui também tinham, assim, indústrias, né, tinha comércios. Meu avô era dono de lavanderia, de padaria. Aqui, então, tinha um comércio pulsante, tinha indústria pulsante, mas esse mito gerador de que a cidade era dormitório por conta disso se perpetuou. E até hoje, com tudo que a gente está vivendo, muita coisa se desenvolveu, a gente ainda sofre, né, com, com esse mito aí de cidade dormitório, que é mentira, porque ninguém dorme. Eu fui adolescente aqui, a gente tinha muita coisa, para a gente nem dormia, na verdade, né. Eram grandes festas, grandes bailes, festas de rua, festas de igreja, ninguém parava aqui. Tanto é que tinham pessoas que vinham, às vezes, na cidade do Rio, isso já nos anos, de 1990, anos 2000, vinha gente do Rio do Caneco 90, para aquele outra casa que tinha na frente do Caneco 90, esqueci até o nome agora. Mas as pessoas vinham porque as coisas fechavam em Niterói, São Francisco, aqueles bares ali fechavam meia-noite. Então vinha todo mundo para São Gonçalo, porque São Gonçalo ficava tudo aberto a noite toda. Por ironia, São Gonçalo não dormia. É. E todo mundo até de manhã na rua, então as pessoas vinham: "Não, sai fecha meia-noite? Não, vamos para lá, vamos para São Gonçalo". Então, São Gonçalo era uma grande festa, era um lugar mesmo de night, Hum. como dizem os mais jovens, da night. Você sabe que eu, até quando eu comecei essa coisa de descobrir mais da cidade, ainda tem muita coisa que eu descobri, né? Eu acho que a jornada está sendo muito interessante também. Mas me surgiu uma história que vocês podem também, de repente, é um desses mitos que espalham, que Dom Pedro II vinha para cá, né? O imperador vinha para cá. E eu falei, caramba, o imperador vinha para cá. Só que aí veio a segunda parte, mas vinha fazer o quê? E a pessoa dormia. Eu falei, não, não é possível. Não é possível que eu não dormia para cá dormir, quer dizer, também dormir, quer dizer, eu não conseguia sair do dormitório. Então a gente tem, Dom Pedro vinha para cá mesmo, alguém sabe se ele tinha de repente para fugir da agitação de lá, por isso que falava que dormia, né, que ele dormia, sei lá. Caminho também, né, às vezes dormia, fala-se de dormir, porque era caminho para ele ir para outros lugares. Então Pedro segundo, segundinho que você está falando, né, Segundinho. segundinho maravilhoso, ele era um cara, eu não duvido que ele dormisse aqui, ele vinha para dormir, Eu tenho uma mas foto só que não porque ele, cara, era bom demais, né, ele gostava de saber das coisas, ele gostava desse contato com as pessoas e eu duvido muito, vou deixar essa história para o Eric, que fala aí, Eu Eric. tenho uma fofoca. Quando eu comecei a pesquisar sobre o bairro Palmeiras, eu conheci um cidadão que morava no bairro de Palmeiras, que vendia, acho que ainda vende couve na Feira de Alcântara.
E ele me trouxe uma história, e eu, né, ouvi essa história de outras pessoas. Oralidade, né, a gente, que o Dom Pedro II teria uma amante exatamente ali numa estradinha que ainda existe no É. bairro das Palmeiras. E o bairro das Palmeiras tem essas palmeiras, essa é a história desse senhor que vende fogo, esqueci o nome, está até no meu livro. É que essas palmeiras eram palmeiras imperiais, para demarcar território. E Então, de fato, ele dormia. Mas que horas que esse que o Dom Pedro dormia, e como ele dormia, a gente nunca vai saber. Então ele teria passava mesmo no veículo dele, não lembro se era uma charrete, né, e Não é, porque ele devia até chegar de barco, né? exato, Pela é. Baía de Isso é uma Guanabara. história legal. É uma história legal, É. passou de pai para filho, até chegar esse senhor que vende couve na feira de Alcântara. E ele narrou essa história para mim, eu achei super interessante e também registrei nas crônicas. também tá no livro? Tá, Esse da Fome do Mundo? Tá. Olha aí que beleza. É, que coisa boa. Várias palmeiras. Então, dá. Pedrinho, Não era pra legal. Pedrinho era alucinante. né, gente? Pedrinho não vem de Portugal. Nada do sujeito. Inclusive, vamos deixar a provocação aí, os historiadores também, vamos tentar desvendar o que Dom Pedro fazia em São Gonçalo, temos fofocas aqui, mas eu também já ouvi, mas acho que o lance de vir aqui para dormir não é bem assim não, assim como São Gonçalo também não é bem uma cidade dormitória, né? A gente está falando de uma cidade aí que, né, 131 anos de emancipação, 455 de fundação, né? É história, né, galera?